Resolução da questão 68, do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, FGV, prova realizada dia 19 de março, tipo branca, amanhã. Tá, professor Onei. Então vamos ver, foi uma questão bem difícil. Então você tem aqui, essa questão 68, ela trouxe uma relação de contas. Tá? Entre essa relação você tem receita de serviço, receita com venda de imobilizado, receita com aluguel de imóveis a terceiros, receita com variação cambial, receita com direito de franquia, custo do serviço prestado, custo do ativo imobilizado vendido, salários, serviços de terceiros, assistência médica, depreciação, aluguel, juros, 34% do lucro antes do imposto de renda, um cálculo simples, distribuição do lucro, 30%. Tá? Aí eu acrescentei aqui, que 70% seria do lucro líquido. Tá? Então vamos aqui para a questão. É perguntado o DVA. Aqui tem a ideia da pergunta. Para ficar mais fácil e didático, eu deixei várias cores aqui, tá? Para você encontrar as respostas, que nem o verde, o valor adicionado recebido em transferência, o valor adicionado a distribuir ao pessoal, vermelho, azul, valor adicionado a distribuir tributos, impostos, taxas e contribuições, o preto, valor adicionado a distribuir remuneração de próprios e valor adicionado a distribuir capital de terceiros. O gabarito aqui vai estar afirmando só o 3 e o 5. E no final eu coloquei entre parênteses as respostas, tá? Como o 3 e o 5 só eles vão estar corretos, 1, o 2 e o 4 eu coloquei a resposta que seria o valor correto da informação. Aqui eu estou trazendo o DVA, ele pronto, o DRE pronto inicialmente, porque o DRE que dá base para você fazer a demonstração do valor adicionado. Aí eu coloquei todas as contas, como exemplo, receita de serviço, a primeira conta, 500 mil, positivo. Custo do serviço prestado, a sexta conta da relação, 160. 1 menos o 2 dá o lucro bruto, o lucro operacional bruto. Aí vem na sequência as despesas com salários, médicas e alimentação. Esse em vermelho, ele só quer dizer que essas três informações vão te dar a relação do item 8.1, que ele trata do pessoal, quanto vai para os funcionários na distribuição. A depreciação, conta 12, serviços terceirizados, conta 9. Despesa com aluguel, receita com franquias, com direito de franquias. Se você pegar o lucro operacional antes do resultado financeiro, você vai pegar o item 3, que é os 340, vai subtrair as despesas com salários, assistência, alimentação, depreciação, serviços terceirizados e aluguel, e vai somar a receita de aluguel e a receita com direito de franquia. Vai dar 160 o lucro operacional antes do resultado financeiro. Aí você tira a despesa com juros, que é uma despesa financeira, e tira o custo do ativo imobilizado, e soma a receita com a variação cambial ativa. E soma a receita com a venda do ativo imobilizado. Você vai estar com lucro antes do imposto de renda, 182 mil. Calcula 34%. Esse 34% vai ser o único remuneração de terceiros, o item 8 aqui, que é a conta 15, que ele pede para calcular 34% do lucro antes do imposto de renda, ele vai dar 61.880. Essa é a única informação de tributo que vai para o governo. O lucro líquido, que é pegar o item 7 menos o 8, você tem remuneração do capital próprio. Você vai ver no DVA, que é o item 8.4. Então vamos ver aqui o DVA. O DVA, já iniciando ele, ele começa com receita de serviço, que é a conta 1 da relação.
Então, se você pega a conta 1 lá da relação, tem 500 mil positivo. Começa com as receitas do DVA. Tem receita de venda do imobilizado. Lembrando, se tivesse vender mercadoria, vender produtos, teria ainda no item 1. E se tiver alguma despesa com crédito de liquidação duvidosa, vai estar subtraindo ainda no item 1. Tá? O item 2, você tem insumos. Então você tem o custo do serviço prestado, a conta 6. Você pode ver que a receita só teve a conta 1 e 2 que teve receita. Os insumos você tem conta 6, 7 e 9 da relação, que é o custo do serviço prestado, custo do ativo imobilizado vendido e despesas com serviços terceirizados. Tá? Lembrando que se tiver o custo do serviço prestado mais tributos referentes, tem que somar. Tá? No caso não teve. O item 3, valor adicionado bruto, vai pegar o item 1 menos o 2. O item 4 trata da depreciação, amortização, exaustão. Pega-se o item 1 menos o 2, você tem o valor adicionado bruto. Aqui eu coloquei VAB, porque você pode ter como memorizar as informações. Menos a depreciação. A depreciação aqui, deixa eu só arrumar aqui. A depreciação item 4, você subtrai do valor adicionado bruto para ter o VALP, que é o valor adicionado líquido produzido pela entidade. Então só tinha depreciação, subtrair de 330. O valor adicionado recebido em transferência, você tem a receita de aluguel 15 mil, uma receita com variação cambial ativa, uma receita financeira 14, uma receita com direito de franquia 6. Se tivesse mais algum tipo de receita, como resultado com equivalência, aí o resultado com equivalência tanto faz ser despesa com equivalência ou receita com equivalência, só que a despesa com equivalência no item 6 subtrai, é o único que subtrai. E a receita com equivalência soma no item 6. Tá? É como se eu tivesse receita de juros sobre capital próprio, soma no item 6. Peguei o item 5, somei o 6, eu tenho o valor adicionado total a distribuir. Esse valor adicional total a distribuir, que eu estou chamando aqui de VATOD, para você tentar entender os termos da abreviação, deu 347. Ele tem que ser igual ao item 8. A parte 1 é do item 1 até o 7, é considerada a parte 1 do DVA. A parte 2 é o item 8. Essa parte 2 do item 8, ele também é comentado no balanço social. Tá? Então o balanço social parte dele. Você pode notar que foi perguntado na prova o item 6, o valor recebido em transferência, que é a soma da receita de aluguel, da variação cambial ativa e do direito de franquia, que aqui o item 6. Foi perguntado o pessoal, o item 8.1, que você soma o salário, conta 8, conta 10 e conta 11. 8.2 foi perguntado os tributos, só teve como calcular o tributo em relação ao imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Não havia outros tributos. Então você tinha que saber o lucro antes do imposto de renda para calcular os 34%. Lembrando que esse cálculo não era necessário, porque você conseguia responder essa questão só sabendo o valor adicionado recebido em transferência, essa parte do pessoal e de terceiros. Porque terceiros seriam só as despesas de aluguéis, as despesas financeiras, tá, que seriam os juros. Você já saberia os 48. Remuneração de capital próprio, que você poderia tirar pelo lucro líquido do exercício, você vai ver lá no DRE 120.120. Eu deixei aqui dividendos e reservas calculado para você ver que a soma de dividendos e reservas também bateria 120.120. Tá? Então é só uma condição de você ter uma visualização melhor da questão. Não precisava fazer tudo isso, tá? Era só saber o valor adicionado recebido em transferência, o item 6, o 8 pessoal, né, o 8.1 e o 8.3. Já dava como buscar a resposta sem cálculo algum. Eu deixei aqui, se a prova chegar a perguntar, o percentual da distribuição. Então, 347 mil é 100%. Se perguntar o salário, você vai ter que pegar 117 mil, dividir por 347 e multiplicar por 100. Você teria aqui os 33,72%.
Se for um índice, né, vai dar 0,3372. O tributo daria 17,83 do todo, que é o 347. Então, 61.880, se dividir por 347 mil e multiplicar por 100, você tem 17,83 o percentual sobre o todo. O terceiros, remunerar terceiros, que é 48 mil em relação a 347 mil, você tem 13,83%. E o remunerar o próprio, você tem 34,62%, é o que representa de 120.120 em relação a 347. Então, se perguntado o percentual, tem como você chegar pelo todo do 347. Eu deixo aqui também, para você notar a condição de você tentar visualizar um pelo outro, da onde vem cada uma das informações, tá? Vamos falar, o item 6, o valor adicionado recebido em transferência, o aluguel. Então você pode notar que o item 4, você tem em verde aqui a receita com aluguel, que é a conta 3, está no item 4, e receita com direito de franquia. E ainda tem a receita financeira no item 6, que é a conta 4, a conta 3, 5 e 4 do DRE, que vai formar o DVA, onde está em verde aqui no item 6, para você comparar um pelo outro. Você tem também pessoal. Do pessoal está aqui em vermelho, no DRE, conta 8, 10 e 11. Eu deixei junto aqui, você vai ver junto. Despesa com salário, funcionários, né, assistência médica e alimentação. Tudo você tem para ir como distribuição a pessoal. Eu deixei aqui o imposto de renda e a contribuição aqui no final, que é o item 8 do DRE. Então, o item 8 do DRE, ele é o item 8.2 do DVA. Item 8 do DRE é o 8.2 do DVA. Remunerar terceiros, despesas de aluguéis. Você pode ver que a despesa de aluguel é a conta 13. E aqui no item 4 do DRE, item 4, 36 mil. E você também tem os juros. Despesas de juros, conta 14 no DRE, que é o item 6, despesas de juros. Então você vai ver que isso está no item 8.3 do DVA. 8.3 do DVA. E remunerar próprio, você pode pegar já direto o lucro líquido. Lucro líquido é remunerar o próprio, que é o acionista, os investidores. E você tem também, se tivesse a soma dos dividendos e reservas, também dava 120.120. Então aqui tem algumas possibilidades de você poder resolver e começar a estudar mais sobre DRE e DVA. Então, a base do DVA está você formular o DRE. Não precisava fazer todas essas informações. Então, aqui é só para você ter uma condição melhor de estudo. Tá? Então, numa próxima prova que cai o DVA, você tem como estudar de uma forma mais didática. Abraço.